Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Zacarias, no capítulo 4, a partir do verso 6, e a Palavra de Deus diz assim: Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Confiar. Confiar é algo que é muito complicado. Não é fácil você confiar, né? Tanto em pessoas e que você vê, né? Muitas vezes você deposita sua confiança, mas mais difícil confiar em algo que você não vê, né? Que no caso é confiar em Deus. A fé é algo bastante complicado de se entender. Na verdade, não temos muito o que entender, mas temos que confiar. Mas quando nós vemos esse texto que Zacarias entregou a Zorobabel, que foi um dos responsáveis pela reconstrução do templo, né, no período babilônico, ou pós-exílio, na verdade, nós vemos que Deus, na verdade, demonstrou-se para Zorobabel que estava com ele em todos os tempos. Apesar das dificuldades e das situações difíceis que se levantam na vida de cada ser humano, nós temos que entender que existe um Deus que anda ao nosso lado. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes nós queríamos ter o controle dos desfechos de várias coisas, mas só que nós não controlamos isso. E graças a Deus que nós não controlamos isso. Porque por muitas vezes nós entendemos que quando nós estamos no controle de algo, achamos que estamos no controle de algo, as coisas dão errado. Por isso, nosso papel como cristãos, como pessoas tementes a Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como servos do Deus Altíssimo, nós temos que entender uma única coisa, que devemos depositar a nossa confiança e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele está ao nosso lado em todos esses momentos, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja nos momentos da bonança ou da tempestade. Deus está ao nosso lado em todos os tempos. Nós temos que entender isso em nossas vidas, porque quando nós entendemos isso e quando nós vivemos dessa forma, nós vivemos uma vida menos opressora, porque temos em quem confiar. Eu fico imaginando quando os discípulos de Jesus viram Cristo morrer na cruz. Aquele momento deve ter atemorizado o coração daquelas pessoas de uma tal forma que deixaram elas totalmente sem chão, porque eles seguiram a Cristo e sempre viram Jesus fazendo todas as coisas, então eles imaginaram que Jesus seria aquele libertador do povo de Israel naquele momento, mas Jesus demonstrou, através da sua ressurreição, a grande vitória do povo de Deus, demonstrando que não era sobre aquele tempo na terra que ele estava falando, mas ele estava falando de um tempo à frente, de algo eterno. E ele demonstrou isso com a sua ressurreição. E quando os discípulos viram a Cristo ressurreto, eu creio que aquilo encheu os discípulos de tal esperança que tudo quanto eles fizeram e tudo quanto eles se esforçaram nessa terra, depois da ressurreição de Cristo, foi demonstrar o amor a toda criatura e demonstrar e dar a sua própria vida para propagar o Evangelho da cruz. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso em nossas vidas também. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, mas lembre-se, Deus está sempre e estará sempre ao nosso lado. Por isso, em nome de Jesus, que possamos ter esta fé, que possamos ter esta confiança
que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que todas as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Deus é um Deus soberano e está no controle de todas as coisas. Por isso, basta que nós possamos confiar e crer que Ele está ao nosso lado e Ele nos dará vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos nos entregar diante de Ti e colocar o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Por isso, Pai, encoraja-nos, ó Deus, a prosseguir. Fortalece-nos, ó Deus, a não esmorecer e estejamos sempre, ó Deus, unidos num só espírito contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curta esse canal, compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, para que o amor de Deus alcance a toda criatura sobre essa terra, em nome de Jesus.